pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Divisão e multiplicação por 10, 100 mil. Existe uma regra para a gente efetuar essas divisões e essas multiplicações sem precisar armar a conta, que é, na verdade, deslocar a vírgula para a direita ou a esquerda. Quando é multiplicação, a gente desloca a vírgula para a direita. Quando é divisão, a gente desloca a vírgula para a esquerda. Isso por 10, por 100, por 1000, 10.000. Ou seja, quando a divisão ou a multiplicação for por potências de base 10, né? Que são números formados por 1 e uma quantidade qualquer de zeros. Tá bom? Então, na multiplicação, a gente desloca a vírgula para a direita. Na divisão, a gente desloca a vírgula para a esquerda. E aí, quantas casas vou deslocar a vírgula? Para a direita ou então aqui para a esquerda? O que vai dizer isso é, na verdade, essa potência de base 10 aqui. Ó. Então, é 10, tem um zero. Então, a quantidade de zeros aqui é que vai dizer quantas casas eu vou deslocar a vírgula aqui nesse número. Então, ó, 10 é um zero. Então, significa que eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Tá? Aqui é uma divisão por 10. Então, significa que eu vou deslocar a vírgula uma casa, só que nesse caso para a esquerda. Tá? Então, consiste somente em deslocar a vírgula. Então, aqui, olha, 52,35 vezes 10. Então, a vírgula está aqui, eu vou deslocar a vírgula, como é multiplicação, vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, ela vem para cá. Ó. Por que uma casa? Porque tem um zero no número que está sendo multiplicado aqui, nesse caso. Porque tem um zero aqui. Ó. Então, a vírgula vem para cá. Então, esse número vai ficar, ó, 523,5. Se eu armar a conta e multiplicar, vai dar esse mesmo resultado, tá? Então, isso é um modo prático da gente fazer a divisão sem precisar armar a conta. Da gente efetuar a divisão sem precisar armar a conta. E aqui, quando o número é inteiro, é mais simples ainda. Ó. Eu estou multiplicando 8 vezes 10. A gente sabe quanto é, lógico, né? Ou seja, se eu multiplico por 10 um número, então basta eu acrescentar. Como eu estou multiplicando por 10, aqui tem um zero, basta eu acrescentar esse zero aqui, ó. Então, 8 vezes 10, isso é 80. O zero aqui eu acrescento aqui, ó. Porque, como ele é inteiro, a vírgula está aqui, ó. Quando eu deslocar a vírgula, ela vem para cá. Ou seja, eu tenho que acrescentar um zero aqui para a vírgula ficar depois dele. Que é, no caso, acrescentar um zero só no número que está sendo multiplicado por 10. Por exemplo, aqui, ó. 75 vezes 100. Aqui tem dois zeros, então é só acrescentar dois zeros aqui, ó. Então fica 7.500, tá? Então, quando o número é inteiro, basta acrescentar os zeros naquele número inteiro. Tá? Aqui 8, estou multiplicando por 10, é um zero, então acrescento esse zero aqui. 75, estou multiplicando por 100, então são dois zeros, então basta eu acrescentar esses dois zeros aqui. Ó. Tá? Nesse caso, estou multiplicando por 1000. 9,47 vezes 1000. São 3 zeros, então significa que eu vou deslocar a vírgula para a direita 3 casas. Então, ela vem para cá uma casa, para cá duas casas. Eu preciso de mais uma casa, então é só acrescentar um zero. Então, isso aqui vai ser igual a 9.470. A vírgula estava aqui, ó. Ela veio uma, duas, 3, vem para o final do número. Como o número ficou inteiro, a gente não precisa colocar a vírgula. Não tem mais nada depois dele. Não tem mais nada depois desse zero, então a gente não precisa colocar a vírgula. Tá? Aqui, 58,1 vezes 1000. São 3 zeros, então significa que eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, aqui eu desloco 1, ó, quando vem para depois de 1. Tá, gente? Então, eu vou deslocar aqui, ó, vírgula, vem para cá, ó. Eu desloco uma casa. Como eu preciso deslocar 3 casas, aqui só tem uma para deslocar, então eu acrescento 0 às outras duas. Tá? Então, aqui vai ficar 58.100, porque tem uma casa aqui que eu desloquei e eu acrescentei mais duas para ficar 3 casas
né? A vírgula estava aqui, ó, então eu desloquei 1, 2, 3 casas. Aqui. Então essa é a multiplicação. Eu vou deslocar a vírgula para a direita. Na divisão eu desloco a vírgula para a esquerda. Então eu estou dividindo 94 por 10. 0 quer dizer que eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então quando o número é inteiro, a vírgula nós sabemos que é a direita dele. Então eu vou deslocar uma casa para a esquerda, então ela vem para cá, ó. Uma casa, ela pula para cá, vírgula. Então vai ficar 9,4. Nesse caso, ó, a vírgula está aqui. A divisão é por 10 também. Então é um 0. Então significa que eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então ela está aqui, ó, entre o 7 e o 9. Vem para ficar entre o 8 e 7. Ó. Pulou uma casa, pulou o 7 nesse caso. Então aqui fica 8,79. Aqui, 50 dividido por 100. Como é uma divisão, aqui tem 0 e aqui também tem 0, eu posso simplesmente cortar se quiser. Aí fica 5 dividido por 10. Vai dar na mesma. Tá? Então aqui, olha, 2 zeros. Significa que eu vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então a vírgula, como o número é inteiro, a vírgula está aqui. Então, ó, uma vem para cá. 2 vem para cá. Tá? Então vai ficar, como não tem nada aqui à esquerda, eu coloco 0, aí vírgula 50. Então ficaria assim, ó, 0,50. E esse 0 após a vírgula sendo o último valor, a gente já viu que tanto faz colocá-lo como não. Então isso é a mesma coisa aqui, 0,5. Então eu posso deixar 0,50 ou simplesmente 0,5. Nesse caso, 927 dividido por 1000. É um número inteiro também, então a vírgula está à direita dele. Então, ó, uma casa, duas casas, três casas. Por quê? Porque aqui tem 3 zeros. Ó. Então a vírgula vem para cá. Ó, e aí eu acrescento um zero aqui para ficar 0, o número. 0,927. E aqui, 0,8 dividido por 10.000. Uma coisa interessante de se notar aqui, ó, de se observar, é que é o seguinte, ó, como é dividido por 10, quer dizer que vai ficar uma casa após a vírgula. Ó. Aqui, como é dividido por 10, quer dizer que vai ficar uma casa após a vírgula. Só que já tem uma aqui, ó. Então vai ficar mais uma. Então, como já tem uma, eu vou dividir por 10, vai ficar mais uma casa, então ficariam duas casas após a vírgula. Aqui, ó, dividido por 100, quer dizer que ficam duas casas após a vírgula. Como é o caso aqui, ó. Como esse zero não conta, eu posso tirar e deixar uma somente. Aqui, ó, como são 3 zeros, quer dizer que vai ficar 3 casas após a vírgula. Como só tem 3 algarismos aqui, então quer dizer que são eles que vão ficar após a vírgula. 927. E aí, antes eu coloco 0, mesma coisa aqui, ó. 4 zeros, quer dizer que vai ficar 4 casas após a vírgula. Só que aqui eu já tenho uma casa. Então vai ficar 4 mais essa aqui ainda. Ou seja, 5 casas após a vírgula. Em outras palavras, eu tenho que deslocar a vírgula para a esquerda 4 casas. Então ela está aqui, aí vem 1, 2, 3, 4. Como não tem nenhum outro valor além do zero antes da vírgula, então eu vou colocar só zeros aí. Então isso vai ficar 0,000. Olha, 1, 2, 3 casas, mais uma, 4 casas, e aí o 8 faz 5 casas. Então a vírgula estava aqui, ó. Ela veio 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Tá bom? Então essa é a ideia de divisão e multiplicação por 10, 100, 1000, ou seja, por potências de base 10. Ela é simples, é só aplicar a regrinha na multiplicação. A gente desloca a vírgula para a direita, a quantidade de casas igual à quantidade de zeros do número que está sendo multiplicado, da potência de base 10. E na divisão a gente desloca a vírgula para a esquerda, da mesma forma que a gente desloca na multiplicação, só que para a esquerda. Tá ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.